E a paz da parte do Senhor nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de falar com você hoje sobre fé. Esse artigo tão importante e, por que não poderíamos dizer assim, escasso no meio do povo de Deus. Em Mateus 18, versículo 8, numa certa ocasião, quando Jesus falava com os discípulos, contava uma parábola acerca do dever de orar sempre, ele faz uma pergunta interessante. Por acaso, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Mas o que é essa fé? Eu e você temos essa fé? Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 12, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. No verso 6, ele diz que, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4, ele vai dizer pela primeira vez na Bíblia que o meu justo viverá pela fé. Também na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, ele diz que o justo não pode recuar, porque se ele recuar, a alma do Senhor não terá prazer nele. Ele tem que viver pela fé. Mas o que é fé? A palavra fé, ela tem origem em duas palavras, uma palavra grega e uma palavra latina. A palavra grega, pistis, ela remonta à ideia de acreditar. E a palavra latina, fides, aponta para a ideia de fidelidade. De modo que ter fé é acreditar com fidelidade. Não é só você dizer que acredita em Deus. Não é só você dizer que acredita em alguma coisa, em alguma força suprema que tudo criou, mas você acreditar. E quando acreditamos, nós fazemos a vontade de Deus. Nós procuramos estar no centro da sua vontade. De modo que essa fé, ela tem que guiar a sua vida. Ela tem que fazer você entender, na hora da dificuldade, na hora do deserto, que Deus está no caminho, que Deus está na sua frente. Jesus Cristo, ao longo de sua jornada, ele tenta nos mostrar de todas as maneiras que nós devemos ter fé. Ele diz, na sua palavra, que tudo aquilo que nós pedimos a Ele na oração, nós crendo, nós receberemos. Quando ele se encontra com Tomé, lá no final da sua jornada com os discípulos, depois de ressuscitar, depois que Tomé falava para os outros discípulos que não acreditavam que o Mestre tinha ressuscitado, somente se tocasse nas suas chagas e no seu lado. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus manda ele tocar nas suas mãos e toca no seu lado, e ele acredita. Jesus fala para ele, olha, ser crente. Você tem que ser crente. Você tem que acreditar. E nós temos que acreditar nesta hora. Na hora da dificuldade. Na hora que ele parece estar ausente. Porque Jesus também teve seu momento de fragilidade lá na cruz. Quando ele fala ao Pai, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Então eu queria dizer para você que você precisa ter fé. Aquela fé que Abraão teve. O apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 3, verso 28, ele vai dizer que nós somos justificados pela fé somente, sem as obras da lei. Tiago, irmão de Jesus, em sua carta, capítulo 2, versículo 24, ele vai dizer que nós somos justificados pelas obras e não somente pela fé. Tiago estava contrariando Paulo? De maneira nenhuma. Paulo, quando olhava para a causa da salvação, ele via a fé somente. Tiago, quando olhava para as evidências de uma fé salvadora, ele via obras. Então, que nós compreendamos nesse dia, que a nossa fé, ela tem que produzir obras diante de Deus, para que a nossa fé não seja morta. Eu agradeço a você por ter nos ouvido e que Deus abençoe em nome de Jesus.